A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Padua Costa da comunidade Mariana Boa Semente. Com muita alegria estamos chegando para mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias de São José Maria Escrivá. Que bom que você está aqui nos acompanhando a partir de agora, através das redes sociais. Acolho a você que nos vê pelo YouTube, você que está nos acompanhando pelo Facebook, também pelo Instagram e pelo Spotify. Um abraço muito carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Rádio Cultura FM 102.1. Conosco nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da noite. Aos sábados estamos com você na Cultura FM a partir das 4 da tarde. Então, um abraço a você e motivo para que você mande para nós agora, não perde tempo, uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto dizendo quem é você, pelo nosso telefone WhatsApp. Anote aí, 88 é o código de área, 998378192. 88 é o código de área, 998378192. É o telefone da Rádio do Bem Cultura FM, a rádio da Diocese de Quixadá. Um abraço carinhoso a você que nos acompanha através das páginas da Paróquia de Santo Antônio, sempre a partir do meio-dia, pelo YouTube da comunidade, pelo YouTube da Paróquia de Santo Antônio e pelo Facebook da PASCOM, da Paróquia de Santo Antônio de Quixeramobim. Você pode dispor deste conteúdo, desta reflexão, do livro Amigos de Deus. Nesse livro, 18 homilias selecionadas deste grande santo, São José Maria Escrivá, um santo espanhol que foi canonizado por São João Paulo II. Ele é fundador da Opus Dei, uma grande obra que se empenha pela santificação através do trabalho, da vida cotidiana, do estudo de homens e mulheres em várias partes do mundo. E é uma graça que está nos alcançando agora através das reflexões deste santo fundador, São José Maria Escrivá, santo do cotidiano, chamado assim por São João Paulo II por ocasião da sua canonização. Quero dizer a você que está nos ouvindo pela rádio, a você que está nos acompanhando em outros dias, em outros horários, que você pode estar conosco ao vivo, como a Cleomar, a Cristina, a Alana, a Zeneide, a Regina, a Netinha, a Dinalba, a Creuza. Olha quanta gente boa reunida aqui. É ou não é, Madalena? Estamos juntos todos os dias, nos sentamos assim, olha, nessa mesa de irmãos, juntos ao Sagrado Coração, ouvindo de Jesus aquilo que ele tem a nos dizer, recebendo dele a sua iluminação. Alô, Rejane! Tudo bom, Rejane? Que bom ter você aqui, minha irmã. Glória a Deus pela sua presença. Como é que você está, família? Tudo na santa paz? Então, você pode fazer como estas nossas irmãs que estão interagindo conosco agora, através do YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Nós entramos ao vivo durante a manhã, entre 9 e 9h30 da manhã, mais ou menos. Hoje, mais uma vez, chegamos aqui um bocadinho atrasado, mas bendito seja Deus que você estava aí sentadinho esperando, né? Então, nesse horário, entramos ao vivo, você se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sempre mais atento quando a gente entrar no ar. Não é não, Cristina? É sempre uma oportunidade para nós crescermos na amizade com Deus. Então, vamos rezar? Estamos juntos agora, já reunidos, coração aberto. Vamos pedir a luz do Espírito Santo para que nós possamos brilhar como Deus quer. Deus lhe acendeu, você sabia? Deus lhe acendeu, foi Ele quem lhe deu o dom da existência. E não lhe acendeu à toa, mas para você resplandecer a luz dele, mundo afora, sendo gente boa, fazendo aquilo que é bom, fazendo o que Jesus fez, fazendo sempre o bem. Vamos refletir sobre isso. Para isso é necessário desprendimento. Está sendo o tema desta 7ª homilia, desprendimento. Qual a necessidade que nós temos de viver esse desapego das nossas vontades, de nós mesmos, das coisas, das pessoas, para sermos unicamente apegados a Deus? Aí tudo mais dá certo. Na nossa vida pessoal, familiar, profissional, se formos apegados, presos, no melhor sentido da palavra, unicamente a Deus, tudo mais vai concorrer para a nossa felicidade. A gente precisa crer verdadeiramente neste ensinamento, na riqueza, na importância do desprendimento.
Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezando nesta 7ª homilia com a oração da Beata Luísa Teresa de Montagnac. Oração linda, pedindo uma união profunda com o coração de Jesus. Rezemos juntos. Jesus, meu divino Mestre, conceda-me orar com o coração segundo o teu coração. O amor é a vida do teu coração. Torne-o a minha vida. Que ele, o amor, o teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo, direcione os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações. O amor abriu-me o teu coração, para que, contemplando as virtudes das quais ele é a fonte, o modelo e o motivo, eu as imite por amor. Para que eu e você imitemos a vida de Jesus, os pensamentos, as palavras, as atitudes. Vamos pedir isto juntos agora, pedindo esta ação do Espírito Santo em nós. Jesus, meu divino Mestre, faze que o amor, o Espírito Santo, realize esta imitação do teu coração no meu coração. Deixa-me, Jesus, introduzir no teu. Deixa-me, Jesus, introduzir no teu coração. Deixa-me, Jesus, entrar no teu coração. Mantém-me aí, fortifica-me aí. Meu irmão, minha irmã, faça conosco este pedido que temos feito todos os dias durante esta 7ª homilia. Jesus, meu divino Mestre, deixa-me entrar no teu coração. Mantém-me aí no teu coração, porque eu sou muito teimoso, muito rebelde, fico insistindo em sair. Mantém-me aí no teu coração. Fortifica-me aí, porque sou muito fraco, fortifica-me aí. E torna-me cada vez mais agradável aos teus olhos. E consagra aí o meu último suspiro. Desejo permanecer unido a Jesus, dentro do coração de Jesus, fortificado no coração de Jesus, até o último instante da sua vida. Consagra aí, Jesus, meu divino Mestre, o meu último suspiro. Amém. Diga um amém com toda a convicção do seu coração. Se você deseja tudo isto também, diga amém. Se isto você precisa, se disto você necessita, se isto você deseja, diga, proclame, escreva, manifeste-se. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Irmãos e irmãs, livro aberto. Vamos continuar ouvindo São José Maria Escrivá nos falando nesta sua 7ª homilia. São 18, já estamos na 7ª. Você tem acompanhado todas as anteriores? Confira esse conteúdo rico. São já dezenas e dezenas, mais de 100 episódios à sua disposição. Hoje é o episódio número 119, para a glória de Deus. Tudo isso à sua disposição nas nossas playlists, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no IGTV, também no Spotify. Hoje vamos dar mais um passo na 7ª homilia. Estamos concluindo hoje uma sequência muito linda chamada O Senhorio do Cristão. O Senhorio do Cristão. O chamado que eu tenho e você também de sermos senhores de nós mesmos para sermos totalmente de Deus. Eu só posso ser e devo ser e preciso ser todo de Deus se primeiramente eu for todo meu. Senão vou dar para Deus pedaços. O que é que você tem dado para Deus? Partes da sua vida, porque algumas partes estão escravizadas, não estão disponibilizadas, algumas partes estão apegadas, aprisionadas, por isso não podem ser a Deus ofertadas. Por isso eu e você precisamos dessa posse de si, deste autodomínio, sempre, sempre, sempre com a graça de Deus. Senhores de nós mesmos, aí está a beleza do senhorio do cristão, porque o mundo nos incentiva também a sermos senhores da nossa vida, como que deuses, por egoísmo, para nos satisfazer simplesmente, para nos sentirmos superiores. Não é este o senhorio do cristão, sobre o qual São José Maria está nos falando. Então vamos ouvir esse trecho de hoje, é a 5ª parte da sequência O Senhorio do Cristão. Para você entender, você que está chegando agora, para você recordar, você que vem nos acompanhando sempre, São José Maria Escrivá está sempre nos incentivando a não nos apegarmos a nada, nem a ninguém, para sermos apegados só a Deus. Isso significaria não nos apegarmos a um cargo, não nos apegarmos à nossa profissão, não nos apegarmos à nossa família. Entenda, tudo isso num sentido extremo da palavra, um apego que exclui Deus. Não me apegar à minha família não significa não valorizar a minha família. Não me apegar ao meu trabalho não significa não valorizar o meu trabalho e assim por diante. Mas significa que Deus deve estar no centro. Estar unicamente a Deus apegado significa que Ele, acima de tudo, acima de todos, é muito mais na minha vida valorizado. Por isso que nos episódios anteriores, mais precisamente no episódio anterior, nós estávamos falando sobre a necessidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, acreditando que tudo mais nos será dado por acréscimo. É nesse contexto que hoje ele vai adiantando o seu ensinamento. Escute. Não te estou levando ao desleixo no cumprimento dos teus deveres ou na exigência dos teus direitos. Pelo contrário, para cada um de nós, normalmente, uma retirada nessa frente equivaleria a desertar covardemente da luta pela santidade a que Deus nos chamou. Por isso, com segura consciência, deves empenhar-te, especialmente no teu trabalho, para que nem a ti nem aos teus falte o conveniente, para viverdes com uma dignidade cristã. Se em algum momento experimentas na tua carne o peso da indigência, não te entristeças, nem te revoltes. Mas, insisto, procura mobilizar todos os recursos nobres para vencer essa situação, porque agir de outra maneira seria tentar a Deus. E enquanto lutas,
Lembra-te, além disso, de que tudo, a própria escassez, a pobreza, coopera para o bem dos que amam o Senhor. Acostuma-te, desde já, a enfrentar com alegria as pequenas limitações, o desconforto, o frio, o calor, a privação de alguma coisa que consideras imprescindível, o não poderes descansar como e quando quererias, a fome, a solidão, a ingratidão, a incompreensão, a desonra. Tão curtinho e tão profundo, gente. Poucas palavras e muito ensinamento para mim e para você. Eu tenho certeza que você conhece outras pessoas que precisam ouvir hoje essa reflexão. Essa orientação sobre o equilíbrio que a nossa vida deve ter. O que significa realmente sermos desprendidos, viver esse desprendimento, viver apegados a Deus a todo momento, sem nos apegarmos a nada nem a ninguém. E, ao mesmo tempo, sem nos tornarmos pessoas desleixadas. São José Maria está nos animando para que sejamos pessoas desapegadas. Isso não significa desleixadas. O desleixado é aquele que deixa tudo largado, sem cuidado. Ser desprendido, ser intimamente a Deus unido, não significa que todas as outras coisas vão perder para nós o sentido. Nós temos que encará-las com a devida responsabilidade, sem desleixo, sem descuido. Pelo contrário, nos empenhando em fazer o melhor em todas essas outras realidades da nossa vida, mas a nossa alma, delas devem estar desprendidas e só a Deus unida. Escute então essa orientação que São José Maria vai nos dar. Ele diz claramente que com esse incentivo, não coloque o seu trabalho acima de tudo, não coloque a sua família acima de tudo, não coloque a sua saúde acima de tudo, porque na prática muitas vezes é isso que a gente faz. O trabalho é tudo na minha vida, a minha família para mim é tudo, os meus filhos são tudo na minha vida. Ai de mim se eu não conseguir praticar todas as minhas atividades programadas no esporte, no estudo, seja lá onde for. Nós vamos colocando essas coisas em primeiro lugar e a gente já começa de cara desobedecendo ao primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas. O mandamento não diz amar a Deus acima de todas as coisas e desprezar todas as outras coisas. Não é assim o mandamento, pelo menos eu não conheço dessa forma. Na sua Bíblia, no seu catecismo está escrito assim, amar a Deus acima de todas as coisas e viver desleixado com relação a todas as outras. Não. Colocar a Deus no centro. Quero que você imagine uma roda de uma bicicleta. O pneu de uma bicicleta, de uma motocicleta, vamos lá tentar lembrar um pouquinho, né? Como é que ele é organizado. Você tem toda aquela circunferência, não é assim? E aí, no centro, você tem um eixo. E ligando esse eixo à circunferência, você tem os raios, você tem todas aquelas estruturas, e é isso que dá a forma, a estabilidade da roda. Ela não tem só a circunferência, ela não tem só o eixo, ela não tem só os raios, ela é essa totalidade. E sem o eixo, os raios não teriam segurança, eles iam ficar todos embaralhados, eles não estariam firmados. Este eixo central é Deus. É Deus na nossa vida. Entende, Raimunda? Entende, Claudiana? Esse eixo da roda, este eixo da vida, este centro de segurança da nossa vida é Deus. Mas tem lugar para todas as outras coisas. Tem um raio da família, tem um raiozinho do trabalho, tem um raio do esporte, tem um raio da diversão, tem um raio da sua saúde.
enfim, todas essas outras realidades só precisam estar organizadas tendo a Deus nesta centralidade. Por isso que ele está dizendo que orientar a mim, orientar a você a não colocar todas as outras coisas como a razão da nossa vida, o sentido da nossa vida, não está nos movendo a um desleixo no cumprimento dos nossos deveres ou na existência dos nossos direitos. Eu não posso colocar o descanso acima de Deus. Nós ouvimos em alguns episódios anteriores, quando a gente estava olhando o exemplo de Cristo, né, a sequência anterior a esta é o senhorio do cristão. Antes nós tivemos alguns episódios falando sobre o exemplo de Cristo. E Jesus diz com clareza, olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Eu não posso colocar o descanso, os cuidados com a minha saúde acima de Deus, acima de tudo. Senão eu não renuncio a nada, quanto mais a mim mesmo. É o exagero que é o problema. Mas isso não significa que eu não vou mais dormir, que eu não vou mais comer. Eu vou perecer. Então existem direitos que nós temos, essenciais, que Deus nos deu, que Deus nos dá pela nossa própria estrutura humana. Eu não posso inverter as coisas e colocar isso acima de Deus. Porque Jesus também diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Então, é uma questão de equilíbrio. Não devemos nos desleixar no cumprimento dos nossos deveres, nem na exigência dos nossos direitos. A gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente precisa vestir. Nós não podemos achar que somos nós, unicamente nós, somente nós, que vamos fazer por onde tudo isso acontecer. Então Jesus nos falou também em episódios anteriores, através de São José Maria Escrivá, nos recordando as aves do céu, os lírios do campo, que não fazem todo o esforço que nós fazemos, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros e ali estão. Porque se a gente não tiver esse equilíbrio, por conta desta busca da sobrevivência, dos nossos direitos, do cumprimento dos nossos deveres, a gente larga de Deus, a gente vai para o outro oposto, a gente se apega a tudo isso e se desapega de Deus. Na realidade, é bem o contrário. Se eu tenho uma vida centrada em Deus, como os raios daquela roda da bicicleta, eu preciso, você também, cada um de nós, nos dedicarmos com toda a intensidade, com todo o empenho no cumprimento dos nossos deveres, na atenção à nossa família, na dedicação aos nossos estudos. Você que ainda estuda, e é bom que sempre, de alguma forma, continue estudando, querendo sempre aprender alguma coisa nova na sua vida. Nós temos sim que zelar pelo nosso corpo, pela nossa saúde, porque é uma dádiva de Deus, foi Deus quem nos deu. Se nós não fizermos isso, diz São José Maria Escrivá, seria uma covardia na luta pela santidade, porque a santidade passa por tudo isso. A santidade passa por este cuidado com as coisas que Deus me confiou. Nós tivemos toda uma homilia de São José Maria Escrivá falando sobre trabalho de Deus, mostrando que aquilo que você faz na sua casa, suas atividades domésticas, aquilo que você faz na sua vida profissional, no seu local de trabalho, tudo isso é cooperação com Deus, é ação de Deus no meio do mundo. Então precisa ser feito e bem feito. Cuidar das coisas que você tem direito, ter cuidado com o seu sono, com a sua alimentação. Se você não fizer isso, é uma covardia, porque a santidade passa por isso também. Por que é que você tem que lutar para bem sobreviver? Para aos outros se oferecer. Aí você pode pensar assim, não, mas Jesus não renunciou à própria vida por nós, mas foi na hora certa, do jeito certo. Se você for olhar os evangelhos, tinha momentos que queriam pegar Jesus e não era para dar um abraço,
era para matá-lo, para jogá-lo num precipício. E o Evangelho conta que Jesus meio que vai passando no meio deles, vai saindo de uma forma discreta, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus foi ofertando a sua vida aos poucos, né? Na fadiga, na dedicação, viajando de um lado para o outro, demonstrando amor no cuidado com um, no cuidado com o outro. Jesus, gente, fez isso durante 30 anos, escondido ali em Nazaré, trabalhando na carpintaria com o pai dele. Tudo isso a gente refletiu aqui em episódios anteriores, você pode conferir em todo esse tesouro que São José Maria Escrivá está nos dando. Então, quando você está fazendo do jeito certo essas coisas, cuidando do seu trabalho, cuidando dos seus estudos, cuidando de você, da sua vida, não numa perspectiva de se satisfazer, achando que tudo você está a merecer, mas para se oferecer, para os outros favorecer, isso é caminho de santidade. Não cuidar dessas outras realidades seria, diz São José Maria, desistir, desertar covardemente da luta pela santidade a qual Deus lhe chamou. Deus quer que você viva bem para fazer o bem. Deus quer que você viva bem para fazer o bem. Deus não se alegra de nos ver doentes, passando por necessidade. Não seria negar a sua bondade. Qual é o pai que se alegra em ver um filho sofrendo, passando fome, sem ter o que comer, sem ter o que vestir? É lógico que Deus não se alegra com isso. E, inclusive, para alegrar o coração de Deus, eu tenho, e você também, temos que nos empenhar para que ninguém passe por isso. Para que ninguém passe fome, para que ninguém fique sem ter o que vestir, sem ter onde morar. Lembra lá o momento do julgamento final que Jesus escreve em Mateus 25? Eu estava com fome, me deste de comer, eu estava com sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. Veja, isso passa pela nossa dedicação conosco e com os outros. Agora, isto na medida certa. Isto na medida certa, sem inverter as coisas, sem colocar Deus de lado, sem viver a tudo isto apegado. Essa orientação de ter a Deus no centro não significa desleixar das outras coisas. Qual é a orientação? Temos que, ao contrário, nos empenhar, especialmente no nosso trabalho, naquilo que nos compete. O que é que você tem como dever? É cuidar da sua casa? É deixar a casa limpa? É fazer o alimento da família? É trabalhar lá no seu emprego para ajudar dentro de casa? Para ajudar na sua manutenção, mas também para colaborar com outros irmãos? Então, se dedique ao seu trabalho, para que não falte nem a você e nem aos teus o conveniente. Agora atenção, hein? Isso aqui é importante. Para que não falte nem a nós, nem aos nossos. Escute porque isso aqui faz toda uma diferença. Para que não nos falte o conveniente para vivermos com dignidade cristã. Para que não nos falte o conveniente para vivermos com dignidade cristã. E vivermos com dignidade cristã é vivermos com o que nos é necessário, porque o cristão é aquele que escuta aquele pedido e faz aquele pedido ao Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A nossa real necessidade para o dia de hoje, para o momento atual, é esta que nós devemos buscar suprir. E se nós temos o necessário para vivermos com dignidade, não vivermos de uma forma miserável, vivermos tendo o suficiente, o conveniente, isso é o ideal. Isso é uma vida digna como cristãos. A questão é que o mundo, a mentalidade do mundo, com o interesse, inclusive, de enriquecer-se cada vez mais, nos incentiva a um consumo desenfreado.
Então, muitas vezes, nós somos incentivados a querer ter mais do que o necessário. Não é verdade? Então, a gente não se contenta... Veja que isso na prática acontece. A gente não se contenta, por exemplo, de ter um celular. Um celular é uma coisa hoje necessária, pelo o ritmo da vida, pela a realidade da comunicação hoje, é algo... É um bem necessário, nós podemos dizer. Não é que a pessoa vai morrer se não tiver um celular, mas podemos entrar dentro dessa questão de uma conveniência. É conveniente ter hoje um aparelho celular para você se comunicar, para poder dar um pouco mais de agilidade. Pode até entrar um pouquinho também essa questão de você ter um pouco de lazer, né, para a cabeça espairecer. Não pode exagerar, não é bom a gente viver distraído não, viu? Mas a questão é que às vezes a gente não quer o celular, a gente quer o celular. Tem que ser o melhor, tem que ser o mais recente, tem que ser o mais sofisticado. Você está entendendo? E por aí a coisa complica. A gente precisa se vestir, e vestir dignamente. Deus não quer ninguém andando aí esfarrapado, né? Todo rasgado, não é isso. Mas se você for perceber, pode ser que você faça esse teste assim, de uma forma muito imediata. Se você abre o seu guarda-roupa e você vê assim, muitas roupas, pode estar havendo algum exagero, não está não? Será que aquilo é o necessário? Ou eu e você estamos, de alguma forma, acumulando, desperdiçando? E aí a gente poderia pensar no alimento. Pode ser que esteja sobrando comida na sua casa. E está faltando na casa de muita gente. Então veja que tem um desequilíbrio aí. E é por conta desse desequilíbrio que a gente se perde. Então o erro não está em dedicar-se ao trabalho, ao estudo, aos cuidados com a saúde. Qual o problema de alguém cuidar da sua saúde, praticar um esporte, procurar ter uma boa alimentação? Nenhum. É algo, inclusive, recomendável. Mas se a minha vida é vivida em função disso, suplementos e mais suplementos, horas e horas dedicadas a isso, e eu não estou nem falando de um profissional que a profissão dele é o atletismo, etc. e tal, então isso já exige, para ele já é mais conveniente, mas às vezes isso pode se tornar excessivo. Então veja, os extremos eles são negativos. Alguém que não cuida minimamente dessa área da sua vida, come de qualquer forma, não pratica nenhum tipo de atividade física, essa pessoa também está desleixando desta área. Alguém que, pelo contrário, dedica horas e horas e grande parte da sua vida a isso, está exagerando. Um está desleixando, outro está exagerando. E por aí vai, em todas as outras áreas. A gente tem que ter este ponto de equilíbrio. O conveniente para vivermos com dignidade cristã. E fazendo isso, nós vamos estar num caminho de santidade. Agora vem um outro ensinamento. Tem mais dois. Vem um segundo ensinamento muito importante nesse episódio de hoje. Presta atenção. É uma palavra para quem está passando por dificuldades, por necessidades, nessas áreas mesmo, todas que nós estamos falando. Alguém que está passando por dificuldades na vida familiar, alguém que está passando por dificuldades no trabalho, talvez esteja desempregado. Alguém que não está tendo hoje, neste instante, o conveniente para viver dignamente como cristão. Alguém que está passando por privação. Pode ser o seu caso. Agora há pouco eu estava falando de roupa sobrando, de comida ali na geladeira, no armário, esborrotando. E pode ser que você, ouvindo isso, pensou assim, não, no meu caso, isso aí está faltando. Está faltando, eu estou passando por necessidades. Então vem aqui um ensinamento também, muito importante. Diz São José Maria, se em algum momento, que pode ser este que você está vivendo agora, você que está
nos ouvindo pela Rádio Cultura nesta noite, você que está, não importa o dia, não importa a hora, nos vendo através da internet, se em algum momento você experimentar o peso da indigência, a necessidade, a privação, qual é o conselho do santo? Não fique triste. Mais um conselho, não se revolte. Duas tentações grandes. Quando eu e você estamos privados de alguma coisa, na nossa família, na nossa vida profissional, nas nossas necessidades básicas, ou a gente fica triste ou a gente fica revoltado. Ou a gente fica abatido ou a gente fica encolerizado. Não te entristeças nem te revoltes. É o que nos aconselha São José Maria Escrivá. E o que é que eu faço então? A questão é essa. Estou arrasado, estou triste. Está faltando as coisas para mim comer, está faltando até o que vestir, as minhas roupas aqui, todas surradas, rasgadas. Está faltando saúde. Faz tempo aqui, é uma doença daqui, uma doença de lá, é uma confusão aqui, outra confusão lá. Está faltando paz aqui dentro da minha casa, da minha família. Não te entristeças nem te revoltes. E o que é que eu faço? Mobilize todos os seus esforços, todos os seus recursos nobres, ou seja, não procure solução errada. Porque, às vezes, num momento de sufoco assim, você se deixa até corromper. Tem que ter cuidado, porque às vezes nessa hora da fome é que vem a tentação. A tentação de Jesus grande ali aconteceu no deserto, quando ele estava passando fome, ele se determinou a fazer aquele jejum, 40 dias, lembra? E aí o demônio chega e começa a tentar, transforma essas pedras em pães, se prostre para me adorar. Então, na hora da dificuldade, na hora da necessidade, a gente passa por muita tentação. Então, temos que ter o cuidado de não nos esforçarmos de um jeito errado nesta hora. Cuidado, hein? Então, veja que conselhos, não se entregar à tristeza, não se revoltar e não procurar fazer coisas erradas, mas também não se acomodar. Porque é outra tentação. Você olha para um lado e para o outro, só vê problema, só vê carência, só vê dificuldade, só vê indigência, e aí entrega os pontos. Se deita na rede, na cama, né? Como dizia aquela música antiga, esperando a morte chegar, né? Ou querendo a vida abreviar. Não, nada disso. Empenhar todos os esforços para vencer essa situação. Só o que eu posso fazer é rezar. Pois reze. Vamos rezar. Senhor, me ajuda, dá uma luz, me socorre, vem em meu auxílio. Rezar é uma coisa que a gente pode fazer. E muito mais importante do que se entristecer, do que se revoltar. Rezar. Mas tem alguma coisa que eu posso fazer em casa para tentar mudar aquela situação? Estou lembrando, por exemplo, tem pessoas aí que eu não sei se é porque não tinham trabalho ou realmente tinham essa aptidão. Às vezes eu vejo pessoas colocando na calçada de casa alguns alimentos para vender. No caso, não estou dizendo que você vai fazer isso, mas no caso dessas pessoas foi um jeito que elas encontraram ali de fazer alguma coisa honesta para sair daquela situação. Então, rezar, e Deus vai mostrando, e Deus vai mover pessoas. Hoje, para quem faz a liturgia diária, quem está ao vivo conosco, você vai ver uma primeira leitura tão linda do livro de Esdras, Deus movendo o coração de um grande rei, do rei Ciro, para que todo o templo de Jerusalém fosse reconstruído e pessoas foram movidas e bens materiais foram direcionados para que aquela obra acontecesse. Então, nós contamos com a divina providência na nossa vida. Nós podemos confiar na ação da divina providência na nossa vida. Então, não nos entristecer, não nos revoltar, em Deus confiar, arregaçar as mangas e trabalhar. Porque São José Maria Escrivá diz, agir de outra maneira seria tentar a Deus. Se eu e você, diante de uma situação de indigência, entregarmos os pontos e dissermos, não tenho o que fazer, deixa rolar, deixa acontecer, eu vou morrer, isso é
tentar a Deus. Isso não agrada a Deus. E diz São José Maria, enquanto nós formos então lutando para aquela situação e transformando essa situação, escuta, de dificuldade, de escassez, de pobreza, de problemas, a gente vai rejeitar a tristeza, rejeitar a revolta, rezar, pedir a Deus que nos socorra, pedir a Deus que nos ilumine, o que é que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades, pedir que a graça de Deus possa ir agindo e transformando aquela realidade. E vem então esse outro conselho. Lembrar constantemente de que tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor. Eu quero que você anote aí no seu caderninho de oração essa passagem da Sagrada Escritura. É muito importante essa passagem. Romanos 8, versículo 28. Anote aí, Romanos 8, versículo 28. É São Paulo que escreve isso, iluminado pelo Espírito Santo, e São Paulo passou por muito sufoco. São Paulo passou fome, São Paulo foi preso, São Paulo foi rejeitado. É uma lista, se ele for mostrar, quando ele mostra a lista pelo que ele passou, a gente fica com vergonha. Então passou por muita coisa. Ele dizia, olha, eu sei passar, eu sei viver na miséria e na fartura. Porque ele tinha a Deus no centro. Isso é o que faz toda a diferença. Então é este São Paulo que escreve, cheio do Espírito Santo, que tudo, e dentro desse tudo, está tudo, tudo é tudo. Então por isso que São José Maria diz tudo. A escassez, a pobreza, e aí você pode acrescentar os problemas que você está vivendo. Tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor. Mas como é que um negócio desse aqui vai cooperar para o meu bem? Um problema grande como esse que eu estou passando na minha família, na minha vida financeira, na minha saúde, como é que isso vai cooperar para o meu bem? De muitas formas. Deus só permite o mal para dali tirar um bem. Por exemplo, nós podemos crescer na paciência. A gente só se torna mais paciente quando um problema vem sobre a vida da gente. Alguém só aprende a esperar esperando. Como é que você cresce na esperança? Esperando. E às vezes você vai ficar esperando quando você está ali passando por uma privação e está esperando a solução. A gente pode crescer na humildade, é um bem crescer na humildade. Imagina uma pessoa que tem tudo, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, pode se tornar uma pessoa orgulhosa, vaidosa, se achando toda poderosa. E aí, uma situação assim pode ajudar a pessoa a ficar mais humilde. A perceber que precisa das outras pessoas. Veja como aquele problema está cooperando para um bem. Porque no final das contas, gente, o que vale mesmo é viver essa vida em vista da vida eterna. Então, de que é que adianta termos tudo para perdermos tudo? Então, se Deus permite na minha vida e na sua algum tipo de dificuldade para nos garantir o bem supremo de estar com Ele na eternidade, já valeu. Já valeu. Então, tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor, porque daquela situação Deus vai transformar o meu coração. Eu vou crescer, por exemplo, na confiança em Deus. Pode ser que antes da dificuldade eu confiasse mais em mim do que em Deus. E por isso eu rezava tão pouco, eu buscava tão pouco a Deus, eu ia tocando a vida do meu jeito, e aquela dificuldade me leva a acordar, a perceber que sem Deus nada sou, sem Deus nada posso. Que só Deus pode orientar a minha vida. E já foi um grande bem, então, se serviu para isso. Eu posso, numa dificuldade, me tornar mais solidário com os outros. Antes, quando eu não passava por dificuldade, por nenhum problema, então, eu cuidava da minha vida, até fazia tudo direitinho. Mas, quando eu comecei a sofrer, eu comecei a perceber que tem outras pessoas também a sofrer.
Quando as coisas começaram a me faltar, eu comecei a acordar e ver que há muitas pessoas eu, de alguma forma, preciso ajudar. Percebe? Uma pedagogia não é que Deus fica brincando com a gente e mandando sofrimento, mas na medida em que eu e você passamos por essas situações de indigências, de escassez, de pobreza, de sofrimentos, unidos a Deus como amigos de Deus, tudo coopera para o nosso bem. E São José Maria Escrivá termina esse trecho tão curtinho, mas tão rico, essa última parte da sequência, o senhorio do cristão, nos dando uma dica prática. Uma dica prática para a gente se exercitar para quando a dificuldade chegar. Escute, é uma dica prática, anote aí, anote, é importante, de como nos exercitar para quando a dificuldade chegar. Você pode até escrever essa frase? Escreve aí. Eu preciso me exercitar para me preparar para quando a dificuldade chegar. Ficou longa? Vamos lá, eu digo devagarzinho. Eu preciso me exercitar, vírgula, para me preparar, vírgula, para quando a dificuldade chegar. De modo que nós não enfrentemos esses momentos com tristeza, nem com revolta, nem com desânimo, porque fomos nos exercitando, fomos nos preparando para viver aquele momento lutando, confiando, em Deus esperando. É isso, Flavinha. Você precisa se exercitar para se preparar para quando a dificuldade chegar. E como é esse exercício? Como é que a gente faz esse exercício? A gente tem falado vez por outra aqui nos atletas, né? Então, o que é que um atleta faz? Ele se prepara pouco a pouco. Às vezes eu vejo o pessoal correndo aqui na minha cidade ou andando de bicicleta, às vezes eu canso só de ver, né? Eu sou bem sedentário, né? Então, eu canso só de ver. Um dia vinha um senhor, jovem, né? Mais jovem do que senhor, correndo, assim, passou na frente, né, do carro, e eu já vi ali suando, tá, correndo, eu já achei aquilo admirável, né? Só que eu resolvi algumas coisas e já era começo da noite, quando eu fui em outra direção aqui da cidade, e eu vi aquele cidadão já vindo de outro extremo da cidade correndo. A sensação que eu tive foi que ele não parou, desde aquele final de tarde até o começo da noite, ele estava correndo, né? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu disse, meu Deus do céu, que preparo físico. Agora, preste atenção, quanto tempo será que ele passou para chegar naquele padrão? Para aguentar o negócio daquele? Que eu não aguentaria minimamente, né? Ele se exercitou, ele se preparou. E isso precisa acontecer espiritualmente comigo e com você, no nosso dia a dia. Aí você pode dizer, mas como é que a gente se prepara para enfrentar as dificuldades com o coração em Deus, sem deixar que a tristeza tome de conta, sem deixar que a revolta domine o nosso coração? Olha que a dica preciosa, guarda aí para o resto da sua vida. E veja como isso é possível em coisas simples. São José Maria Escrivá diz o seguinte: se acostume desde já a enfrentar com alegria as pequenas limitações. Nós falamos agora há pouco de coisas grandes, de limitações grandes. Você chegar ao ponto de não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter onde morar, a enfrentar um problema sério na sua saúde, um problema sério na sua família. Como é que a gente se prepara para um negócio desse? Que claro que tudo é fruto da graça de Deus. Só Deus pode nos dar a graça necessária para enfrentar essas dificuldades. Não é uma questão só de esforço humano, mas passa também pelo esforço humano. E Deus gosta de trabalhar assim, fazendo a parte dele e vendo a gente fazer a nossa pequena parte. A dica é: acostume-se desde já
a enfrentar com alegria as pequenas limitações. Grandes dificuldades, a gente já dá um esmorecida, a gente já dá um entristecida. Então vamos enfrentar as pequenas com alegria. Não vamos nos entristecer por coisa pouca. Não é verdade? Às vezes uma coisa besta, uma coisa de nada, a gente já fica cabisbaixo. O que é que você está chateado? O leite derramou. Não, o leite derramou. Você botou o leite para ferver, você esqueceu, estava fazendo, o leite derramou. Pronto, ali você já passou a manhã chateado. É uma coisa pequena, não é? Não, vamos pensar se não é uma coisa pequena. Você tinha programado uma coisa e acabou acontecendo um imprevisto, você se atrasou, você perdeu aquele compromisso. O mundo não acabou, a sua saúde está boa, as coisas, todo o resto está tudo ok. Mas aquilo foi o suficiente para você ficar com raiva, você ficar revoltado, você ficar mal-humorado. Isso acontece só comigo, gente? Ou acontece com você também? Se eu e você seguirmos essa dica, procurarmos enfrentar com alegria essas pequenas situações, aquilo que é limitação para nós, é uma pequena limitação, eu não vou me entristecer, eu não vou me revoltar. Os pequenos desconfortos. Não é verdade que basta um dia mais quente, um dia fazendo mais calor, ou um dia fazendo mais frio, para a gente já começar a resmungar? Não é a pior dificuldade. Um dia mais quente não é o fim do mundo, mas já nos deixa muitas vezes resmungando, murmurando. São ocasiões para a gente ir se exercitando. Tem dia que é mais puxado, que é mais intenso, não dá para descansar o tanto que a gente queria. Pronto, agora eu vou ficar chateado por causa disso. Calma, não, amanhã eu descanso. Hoje não deu, talvez depois de amanhã dê para descansar. Olha lá. Enfrentar com alegria essas pequenas situações. Entendeu, José? E não faltam essas pequenas situações de descontentamento, de privações. Não é não, Dinalba? Acontece ou não na vida da gente? Hein, Madalena? Responde, você aí que está nos ouvindo hoje, na noite da Rádio Cultura de Quixadá. Você passou por alguma pequena privação, algum pequeno descontentamento, alguma pequena situação de limitação? Se fizermos isso, nós vamos aproveitar todas essas situações, a própria fome. A fome. E aqui não é a fome de dias e dias sem comer. Pode ser que um dia o almoço atrasou e você está com fome. Veja o exercício, você está entendendo? Chegou a hora do almoço e houve um atraso, não deu para preparar, pessoal, você ou alguém, e aí você está com aquela fome. E você tem duas opções, ficar com raiva, ficar triste, fazer uma confusão, ou acolher aquilo com alegria. Bendito seja Deus, porque eu estou com essa fome, eu estou morrendo de fome, inclusive. Mas eu sei que o almoço está ali no fogo, daqui a pouquinho vem, né? Quanta gente não está hoje com essa possibilidade? Esses exercícios nos ajudam. A solidão, o momento que você está passando, queria estar com alguma companhia, não está. Usar essas situações, uma ingratidão, um obrigado que você não recebeu, viver enfrentando com alegria essas situações, a ingratidão, a incompreensão, a desonra. Se fizermos isso, nós vamos estar fazendo o necessário. E estamos nos preparando para quando verdadeiras e grandes dificuldades forem chegando. Sem esquecer, mas sempre lembrando que em tudo Deus está ao nosso lado e conosco, cooperando. É assim que Ele vai nos santificando. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. E São José, seu castíssimo esposo. Chegamos ao final deste episódio, tão curtinho, mas tão rico, tópico 119 da 7ª homilia de São José Maria Escrivá, concluindo a sequência, o senhorio do cristão. Uma riqueza, gente. O que foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Comentou. Deixa aí no seu comentário, escreve aí no chat, você que está conosco através das redes sociais, mande uma mensagem para nós, você que nesta noite está nos ouvindo pela Rádio Cultura, 88 é o código de área, 998378192, 88 é o código de área, 998378192. Diga o que você experimentou neste programa de hoje, neste episódio da série Amigos de Deus. E convide outras pessoas. Tem feito bem a você esse nosso momento fraterno, de irmãos, em oração, em reflexão? Então convide outras pessoas, divulga para os seus amigos, para as pessoas da sua família, compartilha o link destas transmissões para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. Você tem feito isso, Creuza? Hein, Dudu? Hein, Claudiana? Hein, Rejane? Você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, tem falado para alguém sobre este programa, nas noites da cultura, nas tardes de sábado? Então faça o seu trabalho, faça essa divulgação para que mais e mais pessoas se tornem amigas de Deus. Quero deixar um convite muito especial antes da gente rezar a nossa Ave Maria de cada dia, pedindo pelas nossas necessidades. Rezamos por você, você reza por nós. Antes de rezar a Ave Maria, eu quero lhe motivar para o próximo dia 29 de setembro. Para você que está ao vivo, para você que está nos acompanhando nestes dias, 29 de setembro, dia do grande e humilde arcanjo São Miguel. Também de São Gabriel e de São Rafael. Dia dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Você está fazendo a quaresma de São Miguel? Vale muito fazer. Se você não fez, não está fazendo, próximo ano faça, viu? Faça. É um tempo de busca de conversão, é um tempo de oração muito lindo, muito bonito, muito profundo, que veio a partir de uma experiência de São Francisco de Assis. Pois muito bem, dia 29, se Deus quiser, nós vamos ter missa aqui na sede da nossa comunidade, às 6 da manhã, no Recanto de São Miguel. É um lugar tão simples, mas tão cheio da bênção, da graça, do aconchego de Deus, aqui na sede da nossa comunidade. O Recanto de São Miguel. Todo dia 29 temos missa lá e mais ainda nesse mês, 29 de setembro. Se programe com a sua família, faça a sua peregrinação, você aproveita e visita os outros espaços da comunidade, vai à Capelinha de Fátima, reza no Oratório de São José, peregrina até a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, tira ali aquele pedaço da sua manhã para viver um encontro com Deus por meio de Maria. 29 de setembro, 6 da manhã, você é nosso convidado. Se mora muito longe, procure acompanhar através da internet. Tá bom? Vamos rezar então pelas suas intenções e pelas nossas. Essa Ave Maria. Reze por nós rezamos por você. Por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.